Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre aspectos de conflitos territoriais ou simplesmente territórios dentro do país China. Sobre esse quesito, obviamente, partimos do pressuposto que alguns movimentos existem em todos os países do planeta, mas o foco de hoje é China, no qual nós vamos literalmente responder a esse questionamento. Existem algumas regiões que contestam a sua independência? Por que será que existem essas diferenciações? E mais, será que tem formas diferentes de encarar o território chinês no sentido estrutural? E tem. Nós temos as chamadas regiões autônomas e as regiões administrativas autônomas. Dessa forma, a primeira coisa a ressaltar, obviamente, é essa divisão, a diferenciação que dentro do território chinês, que estrutura-se num sistema econômico chamado socialista, nós vamos ter áreas e estas áreas vão ter certa autonomia ou certa liberdade. Estas áreas que têm certa autonomia, elas vão se chamar de regiões autônomas, onde ela tem um funcionamento da economia integrado ao governo chinês, mas tem uma liberdade maior do que em outras localidades. E também as chamadas regiões administrativas especiais. Igualmente, as regiões autônomas têm liberdade econômica, mas além da liberdade econômica, elas possuem um governo próprio e que tem, por causa disso, uma independência, uma autonomia maior ainda do que as regiões autônomas. Dentro dessas, nós podemos citar várias regiões, nós podemos colocar Hong Kong, Macau, o Tibete e Taiwan como sendo os principais que nós vamos nos referenciar agora. Primeiro, vamos iniciar com Hong Kong. Hong Kong, ele foi anexado à Inglaterra em 1842, em detrimento de um conflito que aconteceu entre o Reino Unido e a China. China perdeu e, em contrapartida, como um movimento de prêmio, talvez pelo vencimento da guerra, pediu a região de Hong Kong. Essa região de Hong Kong, então, passou a ser ou a funcionar sob o domínio do Reino Unido. E este domínio tinha hora e data marcada para ser devolvido. Por que esta intenção? Talvez o Reino Unido já quisesse estabelecer uma possível influência do sistema inglês dentro do território chinês. Por essa razão, estabeleceu essa devolução em meados dos anos 2000. Outro exemplo de território que nós podemos destacar é Macau. Macau viveu sob o domínio da colônia portuguesa até 1999, quando foi reintegrado também a região da China. Essa região de Macau também é uma região autônoma, possui certa independência, mas não tem governo próprio. E, inclusive, fala em alguns idiomas variados, dentre eles o português. Dentro das características de Macau, que é interessante destacarmos, nós podemos falar sobre a situação da economia de mercado, vinculado principalmente à liberdade da área ao redor, e faz com que visualmente, e isso observem na imagem que se destaca ali, você tem uma questão de liberdade comercial muito grande e de estruturação econômica. O Tibete também é outra área, é uma área que teve sob domínio vários tipos de povos. Esses povos se discerniram durante vários séculos. Veja que aqui discriminado no slide que eles sofreram influências desde o século VII, só fazendo migrações de tipos de poder. Nós vamos ter, a partir de 1600 e alguma coisa, a indicação de um domínio chinês, que vai tornar-se saindo a partir de 1912. Em 1912, nós vamos ter então uma pseudo-independência do Tibete, que não se concretiza porque em 1950, apesar desse intervalo parecer grande, mas não é, vai então ser anexado novamente ao território chinês e nesse movimento ele vai começar a funcionar segundo toda a organização de trabalho chinesa, principalmente vinculado à questão monetária. Já Taiwan, para a gente finalizar, nós temos desde a origem da Revolução Chinesa de 1949 uma situação de que esta ilha gostaria muito de evidenciar a sua autonomia.
por ser uma ilha, mas Mao Tse-tung instalou todo o funcionamento de organização política e econômica, fazendo com que houvesse então esse movimento sempre unido. Mas a partir da década de 70, conseguiu a organização mais autônoma, identificando através dessa região especial seu próprio governo e consegue então a partir deste momento dividir-se numa chamada China continental, onde literalmente pega o aspecto territorial, e uma China insular bem mais independente e sólida no sentido econômico que podemos viver. Nesse vídeo falamos sobre aspectos territoriais da China. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!